Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre as terapias GLP-1. A ideia é entender o que elas realmente significam para a crise global da obesidade. Para a gente começar, vamos pensar num número. Um número que, olha, define bem a escala do problema. Mais de 1 bilhão. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade. E se o número de pessoas é gigante, o impacto econômico também é igualmente alarmante. A projeção é que o custo chegue a impressionantes 3 trilhões de dólares por ano já em 2030. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender como a Organização Mundial da Saúde enxerga a obesidade. Não como uma falha pessoal, de jeito nenhum, mas sim como uma doença complexa, crônica e que pode voltar. Isso muda tudo. Bom, esse é o cenário. Mas algo grande mudou. Recentemente surgiu uma nova classe de medicamentos e ela está marcando o que muitos chamam de um verdadeiro ponto de virada na forma como essa condição pode ser tratada. Do que a gente está falando? Das terapias GLP-1. Elas foram criadas inicialmente para tratar diabetes, mas aí descobriram um efeito colateral, digamos, muito poderoso. Elas reduzem o apetite e aumentam a sensação de saciedade. E isso, claro, levou à aprovação para o controle de peso. A eficácia desses remédios, olha, realmente mudou o jogo. Eles oferecem não só uma perda de peso que é clinicamente importante, mas também vários benefícios para o metabolismo como um todo. Então, com essa revolução toda acontecendo, a OMS não podia ficar de fora, certo? Ela foi lá e publicou a primeira diretriz da história sobre o uso desses medicamentos para a obesidade. A pergunta é, o que ela diz afinal? Basicamente, a diretriz tem duas recomendações principais. A primeira é o uso dessas terapias GLP-1 a longo prazo, e a segunda é combinar o remédio com uma terapia comportamental intensiva para maximizar os resultados. Parece simples, né? Mas aqui tem um detalhe que muda tudo. A OMS classificou as duas recomendações como condicionais, e essa palavrinha é um sinal bem claro de que a realidade na prática é bem mais complexa. E por que condicional? Bom, por uma série de preocupações bem grandes. Faltam dados de segurança e eficácia a longo prazo, o custo hoje é altíssimo, os sistemas de saúde não estão preparados para essa demanda e, talvez o ponto mais crítico, um enorme problema de equidade no acesso. Vamos focar nesse último ponto, o da equidade. Porque é justamente ele que revela o grande conflito que esses novos medicamentos criaram. É um abismo, um verdadeiro abismo entre quem precisa do tratamento e quem de fato consegue ter acesso a ele. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse abismo, vamos visualizar. De um lado, mais de 1 bilhão de pessoas com a doença. Do outro, a capacidade máxima de produção, na melhor das hipóteses, atenderia só uns 100 milhões. A conta simplesmente não fecha. E este gráfico resume a lacuna de um jeito bem direto. A oferta de remédios, tanto a atual quanto a projetada, consegue atender menos de 10% de quem precisa no mundo. Ou seja, mais de 90% ficam de fora. Então, o ponto crucial aqui não é só uma questão de precisamos produzir mais. É muito mais fundo. A própria OMS chama isso de um profundo dilema de equidade. E isso está no centro da discussão sobre saúde pública global hoje. Ok, então, se o medicamento sozinho não é a resposta mágica, qual seria a solução? É aí que a gente entra na visão da OMS para o futuro. A OMS é bem clara quanto a isso. Esses medicamentos, por mais poderosos que sejam, não vão resolver a crise sozinhos. A ideia é que eles funcionem como um catalisador, sabe? Um empurrão para algo muito, muito maior. E o que seria essa coisa maior? É uma mudança de mentalidade. É usar esse momento como uma alavanca para a gente mudar para sempre a forma como a obesidade é vista. Deixar de tratá-la como uma condição de estilo de vida e passar a enxergar o que ela realmente é, uma doença crônica, complexa, que pode ser prevenida e tratada, e que exige uma resposta do sistema inteiro. E essa resposta do sistema exige a criação de um ecossistema totalmente novo, que vai muito além de uma receita médica. A gente está falando de mexer em políticas de alimentação, de integrar o tratamento na cobertura universal de saúde e um ponto essencial, de garantir que os pacientes sejam parceiros ativos na sua própria jornada de cuidado. No fim das contas,
A gente fica com uma questão que desafia a todos nós. Esses medicamentos abriram uma janela de oportunidade histórica, sem dúvida. Mas a forma como as sociedades, como o mundo inteiro responder a isso é que vai definir se estamos diante do início de uma nova era, mais justa, ou se vamos olhar para trás e ver isso como a história de uma gigantesca oportunidade perdida.